Tá, então, pessoal, resolução de questões, questão de número 167 já, sobre termos integrantes, mais precisamente sobre o agente da passiva. E tem a ver com concordância também, tá? O abraço hoje vai para o Geraldo Alex, que diz que acompanha as minhas aulas aí desde 2011, desde a época que eu fazia aula lá no quadro branco. Não sei se vocês lembram, devem lembrar, quem me acompanha, tá? Então, um grande abraço para você aí, Geraldo. Ali tá Gerardo, né? Eu acho, não sei se é Geraldo, desculpa aí, o que tá escrito aqui é Gerardo, tá? De qualquer maneira, tu me acompanha, tá? Eu quero mandar um abraço aí para todas as pessoas que me acompanham aí faz tempo, desde 2011 aí, desde quando eu tinha usava o quadro aí, tá? Então, abração para ti aí, Geraldo. Pois bem, a questão é essa, vocês dão pause, resolvem e voltam aqui pra gente corrigir. Pause. E vamos lá, pessoal. A questão diz o seguinte: trata-se de um mal irreversível. Colocando-se essa frase para o plural, qual forma aqui que a gente vai obter? E aí, claro, né, pessoal, eles querem saber se vocês sabem fazer a transposição aí da voz passiva, né, da sintética para a analítica, e querem saber se vocês sabem aí a questão da concordância, como é que fica, se o verbo vai para o plural ou se não vai para o plural. É muito simples, pessoal, é mais complicado aí, né, do que difícil, tá? O se, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito ou pronome apassivador. Quando é índice de indeterminação do sujeito, o sujeito está indeterminado. E na oração eu não tenho, quer dizer, se o sujeito está indeterminado, né, ele não vai, o verbo não vai concordar com esse sujeito, porque o sujeito está indeterminado. Agora, se é pronome apassivador, quando eu tenho um se pronome apassivador, a oração tem sujeito e o verbo deve concordar com esse sujeito. Então, em orações do tipo que nós estamos vendo aqui no quadro, né, na TV, a oração faz-unha, como é que eu colocaria no plural? Seria aí plural fazem-se unhas ou face-unhas, né? O verbo e a palavrinha unhas vão para o plural ou só a palavrinha unhas vai para o plural? No caso de não se aceita nota baixa, como é que fica o plural? Não se aceitam notas baixas ou não se aceita notas baixas? O verbo vai para o plural, né? Ou não vai para o plural, como está aqui em cima. E aqui reclama-se de todos, fica reclamam-se de todos ou reclama-se de todos, como já está ali. E aqui em acredita-se em anjo, fica acreditam-se em anjos ou só acredita-se em anjos, digamos assim, né? Enfim, eu devo colocar o verbo aí no plural, concordando com a outra palavrinha que vem ali ou não? Muito fácil, pessoal. Aqui, ó, índice de determinação do sujeito ou pronome apassivador. É muito fácil, na verdade. Vendem-se casas. Eu tenho ali um sujeito e tenho um verbo que deve concordar com o sujeito. Claro, pessoal, porque eu consigo passar aqui da passiva sintética para a passiva analítica. A passiva analítica é o verbo ser mais particípio. Eu vou dizer casas são vendidas, né? O que me garante que eu tenho aqui uma passiva sintética que admite a passagem para a passiva analítica. O verbo ser mais particípio. Então eu tenho um se aqui que é pronome apassivador. Neste caso, quando eu tenho o se pronome apassivador, a oração tem sujeito, é casas. E aí casas está no plural, é o sujeito. O verbo também vai ficar no plural, vendem-se casas. Agora aqui embaixo, como é que eu vou fazer aí a passagem para a voz passiva? Não tem como, ó, vai ficar de empregados são precisados, eu coloco ali um de na frente da palavra empregado, fica um sujeito preposicionado, que estranho isso, né? Muito raramente acontece na língua portuguesa. Então aqui, pessoal, isso aqui está errado, esse de empregados são precisados, eu não consigo passar aqui para a voz passiva analítica. Significa, pessoal, que eu tenho aqui um caso de sujeito indeterminado, ele não admite a passagem para a voz passiva analítica como lá em cima. O se aqui é índice de indeterminação do sujeito. E aí, se esse de empregados não é o sujeito, o verbo fica no singular. Não precisa ir para o plural, porque isso aqui não é sujeito como lá em cima, no caso de casas. Casas são vendidas, tá? Ali o verbo tem que concordar com o sujeito, porque eu tenho o sujeito. Aqui o sujeito é indeterminado. Além do que, de empregados não é o sujeito, tá? E outra coisa, a passiva sintética aqui, tá? Ela vai acontecer, eu vou fazer essa transposição para a voz passiva analítica só quando o verbo for transitivo direto. Aqui eu tenho um verbo transitivo indireto, precisa de, tá? E aí eu não consigo fazer a passagem para a voz passiva
a analítica aí, tá, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, ó, face, unha. Como é que é o plural disso aqui? Unhas são feitas. Passei para a voz passiva analítica. Isso me garante que eu tenho aqui um pronome apassivador. Aquele se é um pronome apassivador. E aí como é que vai ficar aqui, ó? Unha é sujeito. Obviamente, o que vai acontecer? O verbo fazer deve ir para o plural para concordar com unha. Então vai ficar fazem-se unhas, porque unha é o sujeito, unhas, o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural também. Eu tenho aqui um caso de pronome apassivador. Não se aceita nota baixa. Vamos colocar aí para a voz passiva analítica, notas baixas não são aceitas. Eu consigo passar para a voz passiva analítica. Eu tenho aqui um caso de pronome apassivador. Nota baixa é sujeito e aí vai ficar não se aceitam notas baixas. Notas baixas é o sujeito, o verbo deve concordar com notas baixas, que é o sujeito que está no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Então o plural dessas duas orações é isso aqui mesmo. Fazem-se unhas e não se aceitam notas baixas. Agora aqui, essa setinha sempre me incomodando. Ó, aqui, pessoal, já tem um caso de ser pronome apassivado, de ser índice de indeterminação do sujeito. Reclama-se de todos. O que vai acontecer aqui, ó? De todos é reclamado, não tem como passar. Olha o D aparecendo de novo ali na frente, digamos, um sujeito preposicionado, não existe isso. Não tem como passar isso aqui para a voz passiva analítica. Isso me garante que isso aqui, né, esse C é o índice de indeterminação do sujeito. Opa, o sujeito está indeterminado, não tem sujeito na oração. Então, reclama-se de todos, né, pessoal, é o plural. Todos aqui fica no plural, mas não é sujeito. Tá? Quem reclama, reclama de. O verbo é transitivo indireto. Então reclama fica aqui no singular, porque todos não é o sujeito. Tá ali, ó, não é sujeito. Tá? Acredita-se em anjos. Como é que fica aqui o plural de acredita-se em anjos? Primeiro, o verbo aqui é transitivo direto ou transitivo indireto? É um verbo transitivo indireto. Eu só consigo passar para a voz passiva analítica, né, quando é verbo transitivo direto. De cara, pelo verbo, pela transitividade do verbo, eu já vejo se dá para passar ou se não dá. Mas enfim, acredita-se em anjos. Como é que vai ser o plural disso aqui? Ó, passar para a voz passiva analítica. Em anjos é acreditado. Não tem como passar. Então isso aqui é o índice de determinação do sujeito. O plural aqui é acredita-se em anjos. Por que o verbo fica no singular? Porque em anjos não é o sujeito da oração. Aqui eu tenho um caso de índice de indeterminação do sujeito. Ó, em anjos não é o sujeito. A nossa frase é essa aqui. Trata-se de um mal irreversível. Tratam-se de males irreversíveis ou trata-se de males irreversíveis? O verbo vai para o plural, o verbo tratar vai para o plural ou não? Pois bem, pessoal, vamos passar para a voz passiva analítica de um mal reversível é tratado. Olha o sujeito de novo. O sujeito, não é sujeito, na verdade, né? No caso de eu passar para a voz passiva analítica, teria que ser sujeito, mas o sujeito não vem preposicionado. A transposição para a voz passiva analítica ficaria dessa forma: de um mal irreversível é tratado. Totalmente estranho, tá? Percebam que aqui é a preposição do verbo transitivo indireto tratar, quem trata, trata de alguma coisa. Ela vai ter que ficar ali na frente. Então fica de um mal irreversível, de um mal irreversível é tratado. Não tem cabimento. Esse C é índice de indeterminação do sujeito. E mal irreversível não é um sujeito, tá? E aí o que acontece aqui? Quem que trata? Né? Eu não sei quem é que está tratando. Eu sei, pessoal, do que se trata. Né? Ou seja, de um mal irreversível, mas eu não sei quem que está tratando desse mal irreversível. A oração não me permite dizer, alguém trata, mas eu não sei quem é. Ou seja, eu tenho um C aqui, que é um caso de índice de indeterminação do sujeito. O sujeito aqui está indeterminado. Ou seja, o plural aqui, pessoal, vai ser trata-se de males irreversíveis. Males irreversíveis vai para o plural, mas o verbo tratar não vai para o plural. Por quê? Porque males irreversíveis não é um sujeito, é qualquer outra coisa menos sujeito, pessoal. E aí, né, eu já elimino aqui, ó, eu já sei que o verbo não vai para o plural, então eu elimino a elimino a B e elimino a C. Elimino a C. Eu fico só com essas duas, aí ele colocou um 2 ali para enganar vocês, para enrolar vocês, tá? O que ele quer dizer com aquele 2? É só para vocês ficarem pensando, será que é 2? Eu tenho algum caso de numeral ali na frase matriz que foi dado lá? Não. Olha o que acontece aqui. Também não é essa aqui. Por quê, pessoal? Ó, trata-se de dois males irreversíveis. O que acontece aqui? Trata-se de um mal irreversível. Esse um não é numeral, pessoal. Ele é um que tem aí, né? Ele é um artigo indefinido, mas ele funciona como um pronome indefinido, como se fosse algum. Olha lá, ó, trata-se de algum
Opa, desculpe, trata-se de algum mal irreversível. Não é um numeral. Se fosse um numeral, aí eu teria que colocar lá, ó, trata-se de 2 males irreversíveis. Mas esse um não é um numeral. É um artigo indefinido e funciona como um pronome indefinido, como se fosse algum. Trata-se de algum mal irreversível. Quando eu consigo trocar por algum, isso me garante que aquele um não é um numeral. Então, claro, né, pessoal? Eu já elimino a D e só fico com uma, que é trata-se de males irreversíveis. Perceba que eu consigo, ó, trata-se de uns males irreversíveis. Não é trata-se de 2 males irreversíveis, tá? Seria trata-se de uns males irreversíveis daí. Mas eu não tenho essa alternativa, trata-se de uns males irreversíveis. Eu tenho 2 ali, tá na alternativa D. Então a única alternativa que me resta, eu fui eliminando, só sobrou a letra E. Obviamente que é essa mesma. Trata-se, no singular, de males irreversíveis, tá? E o verbo, claro, fica no singular. É isso aí.